Olá pessoal, vamos para mais uma de nossas videoaulas de Matemática B e hoje nós vamos trabalhar o módulo 18, que é justamente a adição e subtração de arcos. As fórmulas de adição e subtração de arcos nos ajudam muito a resolver questões não só de matemática, mas como também algumas questões de física, quando nós encontramos ângulos do tipo 75 graus, 15 graus, que são ângulos que não estão naquela tabela de arcos notáveis, dos ângulos notáveis, que é o 30, 45, 60, mas nós conseguimos obter o valor do seno, do cosseno e da tangente de alguns arcos derivados da soma ou da subtração desses arcos de 30, 45 e 60. Por exemplo, se nós precisássemos calcular o cosseno de um ângulo de 105 graus, 105 graus é a soma de um ângulo de 45 graus com um ângulo de 60 graus, ou vice-versa. E nós conseguimos determinar através da soma de 45 com 60, ou 60 com 45, como aí a adição é comutativa, na hora de nós calcularmos 45 mais 60 ou 60 mais 45, vamos encontrar o mesmo valor para o arco de 105. Mas que fórmulas são essas? Então vamos lá, adição e subtração de arcos. O que acontece? Para que nós não precisemos memorizar 6 fórmulas, que é uma para adição e outra para subtração, eu coloquei de modo que aparecem os dois sinais. Aí nós temos que memorizar apenas 4 relações e não 8, quer dizer, já reduziu aí a metade, não é? Fora ainda as de arco duplo. Bom, as de arco duplo eu falo daqui um pouco. Então vamos para as somas e subtrações de arcos. Tá? Então, primeiro, partiu para seno de A mais B. Repara o seguinte, seno de A mais B. Vamos seguindo aí a ordem da cor dos sinais. Então, ó, seno de A em vermelhinho mais B. Seno A vezes cosseno B mais seno de B cosseno de A. Então, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Mudei o sinal para subtração, a gente muda o sinal aqui também para subtração. Então, de modo que eu teria seno de A menos B, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, repetindo, seno de A mais B, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno de A menos B, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Tranquilo? Então vamos para cosseno da soma e da diferença de dois arcos. Cosseno de A mais B. Então eu tenho o seguinte, ó. Cosseno de A mais B é o cosseno A menos, aparece agora o menos, seno A, seno B. Então, cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Agora, cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. No caso aí do cosseno, tá? Os sinais vão ficar ao contrário. Então, quando eu tenho cosseno A mais B, eu preciso me lembrar que eu vou ter cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Se eu tenho cosseno de A menos B, eu preciso lembrar que eu vou ter cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Por exemplo, voltando àquele exemplo dos... Vamos pegar um arco de 15 graus. Então, 15 graus é um cosseno, quero o cosseno.
Cosseno de um arco de 15 graus. Ele pode ser o cosseno de 60 menos 15. Então, cosseno de 60 graus menos 15 graus. Então, cosseno de 60 menos 15. Vai ficar cosseno 60, cosseno 15, mais seno 60, seno 15, ok? O cosseno, ele muda o sinal. Vamos agora para a tangente. Tangente de A mais B. Tangente A mais tangente B sobre 1 menos tangente A, tangente B. Repara que aqui embaixo vai trocar o sinal. No denominador troca o sinal. Então, tangente de A mais B. Tangente A mais tangente B sobre 1. Agora vamos trocar o sinal. 1 menos tangente A, tangente B. Vamos para a tangente da diferença. Tangente de A menos tangente B. Vai ser, então, tangente A menos tangente B, concordando aqui com o sinal, sobre 1. Agora vamos inverter. 1 mais tangente A, tangente B. Bom, essa aí é adição e subtração, ou melhor, essas são as relações de adição e subtração de arcos. Quando eu tiver um arco duplo, eu tenho, então, a soma de A com ele mesmo. Então, seria seno de A mais A. E seria o seno de 2A. Então, A mais A, 2A. Seno de A mais seno de A é o seno de 2A. O que muda? Aqui, então, ficaria seno de A mais A, ou seno de 2A. Seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Repara, seno A cosseno A mais seno A cosseno A é 2 vezes seno A cosseno A. Então, para não ficar guardando muito a fórmula, vamos então, no caso de arco duplo, substituir o B pelo valor do A. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu quero seno, é um seno de 45 mais 45. Se for cosseno, cosseno de 45 mais 45. Se for tangente, tangente de 45 mais 45, ok? Isso aí é um exemplo bem simples aí para você entender o que eu estou falando. Mas depois, quando nós pegarmos algumas questões, aí vai ficar um pouco mais claro. Então, vamos lá para o praticando aprendizado do módulo 19, que está na página 226, questão número 1 da UFJF. Dois ângulos distintos, quer dizer, diferentes, menores que 360 graus, têm para seno o mesmo valor positivo. A soma desses ângulos é igual a... Então, dois ângulos distintos, quer dizer, dois ângulos diferentes, menores que 360 graus, tem para seno o mesmo valor positivo. A soma desses ângulos é igual a... Vamos aqui pegar uma aba dessa figura aqui da questão 2. Vamos imaginar que nesse segundo pontinho aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Bom, se aqui é 60, esse segundo pontinho a gente sabe que ele vai dar 120. Então, repara que 120 e 60 têm o mesmo valor positivo para o seno. Sendo que se eu somar 60 graus com 120 graus, eu vou encontrar 180 graus. Isso quer dizer que 60 graus e 120 graus são ângulos suplementares. Eu errei ali, ó. Ali não é complementares, não. Ali é suplementares. São ângulos suplementares. Logo, a soma é igual a 180. Então, não é complementar. Tá? Aqui é suplementar. Tio Latuca está velho caducando. É suplementar. Soma é igual a 180, tá? Eu não vou apagar aqui para a minha imagem não embelezar o vídeo e esse vídeo virar uma obra de arte.
que esse não é o objetivo. Então, não é complementar, e sim suplementar. Soma é igual a 180. Como a soma é igual a 180 graus, letra C de casa. Questão número 2, Fundação Getúlio Vargas. No intervalo 0 até π, então de 0 a π, a gente sai de 0 até 180 graus. A equação 8 seno ao quadrado de x, 8 elevado a seno ao quadrado de x é igual a 4 elevado a seno de x menos 1/8, admite o seguinte número de raízes. Aí vem as opções. Bom, aí a gente tem uma equação exponencial, né? Aí a gente está entrando na mateada do tio Luciano, e ali nós temos uma equação chamada de equação exponencial. Então, exponencial, para lembrar, caso você já tenha atingido o módulo de funções exponenciais, mas a exponencial é uma potência onde o expoente é uma variável real, tá? Uma variável real. Bom, então eu tenho 8 elevado a seno ao quadrado de x igual a 4 elevado a seno de x menos 1/8. Qual é o grande lance aí quando a gente resolve uma equação exponencial? A gente, quando resolve uma equação exponencial, o nosso objetivo é igualarmos as bases das potências. Por quê? Porque se nós igualamos as bases, obviamente os expoentes também ficam igualados. Quer dizer, se eu tenho duas potências iguais, isso quer dizer que as bases devem ser iguais e os expoentes também devem ser iguais. Só que ali aparece 8 e 4, então a gente vai fazer ali uma malandragem. A gente sabe que 8 e 4 são potências de base 2. Então vamos transformar o 8 e o 4 em potências de base 2. O 8 é 2 elevado ao cubo. O 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo elevado ao seno ao quadrado de x igual a 2 elevado ao quadrado elevado a seno de x menos 1/8. Está ficando bacana agora, vai dar para a gente igualar. Então, lá no nono ano, potência de potência, repetimos a base, que é 2, multiplicamos os expoentes. 3 vezes seno ao quadrado de x, 3 seno ao quadrado de x, igual, repetimos a base, que é uma potência de potência, está ali o 2, e vamos multiplicar os expoentes. Então, na hora de multiplicar os expoentes, muita atenção nessa hora. O 2 multiplica o seno e o 2 multiplica o 1/8. Então, 2 vezes seno x, 2 seno x. 2 vezes 1/8, o 2 pode cancelar com 8. Então, vai ficar 1/4. Então, 1 sobre 4. Então, vai ficar 2 elevado a seno x menos 1/4. Bom, o que aconteceu ali? Observe bem. O que eu tenho ali? Exatamente. Eu tenho duas potências de mesma bases igualadas. Eu tenho duas potências de mesma base igualadas. 2 elevado a algo igual a 2 elevado a outro algo. Então, pela propriedade da igualdade, o que eu tenho à esquerda tem que ser exatamente igual à direita para que a igualdade seja verdadeira. O que isso quer dizer? Já que eu tenho as bases iguais, obrigatoriamente eu tenho que ter, para manter a igualdade, os expoentes também iguais. Então, 3 seno ao quadrado de x tem que ser igual a 2 seno x menos 1/4. Está ali, 2 seno x menos 1/4. Vamos, então, verificar que aqui está pintando uma equação de segundo grau. Então, vamos passar todo mundo para o lado esquerdo para formar a equação do segundo grau. Então, 3 seno ao quadrado de x, 2 seno x positivo migra para a esquerda, fica negativo, 2 seno x, menos 1/4 que está à direita, migra para a esquerda, negativo vai positivo, todo mundo igual a 0.
Acontece que a equação com aquela fração fica muito feia. Então eu tenho dois caminhos aí. Primeiro, a gente faz o MMC, ou, como é uma fração só, a gente multiplica pelo número que está no denominador, para poder eliminá-lo. No caso, é a 4, então vamos multiplicar toda a equação por 4. Então, 4 vezes 3, 12. 4 vezes menos 2, menos 8. 4 vezes 1 quarto, vai cancelar, fica 1. Então, a equação do segundo grau ficou 12 seno ao quadrado de x menos 8 seno x mais 1 igual a 0. Você vai olhar para essa equação e vai falar, caraca, Latuca, isso é o inferno de Dante. Não, não é. Acalme seu coraçãozinho. O que nós vamos fazer? Vamos trocar o seno de x para uma variável qualquer. Vamos colocar um parâmetro que eu vou colocar a letra t de tesouro em homenagem a mim mesmo. Então, 12t ao quadrado menos 8t mais 1 igual a 0. Olha como é que ela ficou simplesinha, né? Como ela ficou muito simplesinha, ninguém precisa ter pesadelos. Bom, resolvendo essa equaçãozinha aqui do segundo grau, o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, menos 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 12 vezes 1, 48. 64 menos 48 vai dar 16. Então, menos b, menos 8, 8 positivo, mais ou menos. Raiz do delta, que é 16, é 4, sobre 2 vezes o a é 12, 2 vezes 12, 24. Então, telinha, 8 mais 4, 12, 12 sobre 24, simplificando, meio. Ter duas linhas, 8 menos 4, 4 sobre 24, simplificando por 4, 1 sexto. Bom, o que acontece? Então, meu seno x, ou ele é meio, ou ele é 1 sexto. Então, meio está aqui. 1 sexto está aqui. Repara que meio eu tenho dois valores positivos que satisfazem a equação. Até porque o valor que der aqui é o suplemento desse daqui, que é igual àquela questão número 1. E o valor que eu tenho aqui, tenho também duas soluções. Eu tenho esse aqui e o suplemento, que é esse daqui. Logo, a minha equação tem 1, 2, 3, 4 soluções. Então, ela admite 4 soluções. Letra B de bola. Maneirinha a questão, não é? Questão 3, PUC Minas Gerais. Os valores de x que satisfazem a equação cosseno de θ é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9 pertencem ao intervalo, aí vem as opções. Bom, o que a gente precisa lembrar nessa questão? Que o cosseno, ele varia entre e admitindo também os valores menos 1 e 1. Quer dizer que ele vai de menos 1 até 1. Ele está dentro desse intervalo fechado, de menos 1 até 1. Esse é o cosseno, esse é o valor do cosseno. Ele está dentro desse, dentro desse intervalo. Como o cosseno, deixa eu ver aqui a questão, cosseno de θ é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9, então o x ao quadrado menos 6x mais 9, ele está compreendido entre, ou melhor, ele está no intervalo de extremos, menos 1 até 1, intervalo fechado. Então, vai incluir o menos 1 e vai incluir o 1, ok? Então, o valor mínimo que esse cosseno admite é menos 1. E o valor máximo que ele vai atingir é